Como fazer uma planilha de controle financeiro utilizando o celular e de forma 100% gratuita? Porque assim você consegue ver tudo que entrou, tudo que saiu e ainda saber o resumo, o saldo final. Aqui você clica na célula e digita a data, o valor e a descrição. Se for um valor que está entrando na sua conta, você coloca o valor normal, o número. Exemplo, entrou R$ 2.500 referente ao salário. Pronto. Se for um valor negativo, você coloca o tracinho de menos no começo. E o legal é que, aqui na segunda aba, a gente tem um resumo, onde você pode colocar uma data inicial, uma data final, e a planilha calcula para você certinho o seu saldo deste período, do início até o fim, que você mesmo especificou pela data de início e data de fim. E sim, pessoal, do zero, a gente vai fazer isso daqui. Um sisteminha, um aplicativo, podemos dizer assim, que vai funcionar de graça no nosso celular. A primeira coisa que precisamos fazer é ter o Google Planilhas instalado no nosso celular. Seja você que usa celular Android ou para você que usa sistema operacional iOS, porque o passo a passo é muito próximo. O que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou abrir aqui a loja de aplicativos do meu celular. No meu caso, o que eu vou utilizar é a Play Store, até porque eu uso Android, mas, como eu falei, você pode utilizar qualquer outro sistema operacional, porque o passo a passo é bem próximo. Vou clicar aqui na pesquisa, vou pesquisar por Google Planilhas, vou dar aqui um OK. E é muito importante, pessoal, você ter certeza que o aplicativo que você vai baixar é de fato o Google Planilhas. Como você está vendo aqui na minha tela, como é que eu sei que esse é o aplicativo correto? Porque ele tem 1 milhão de avaliações e se você for lá um pouquinho para o final, ó, tem mais de 1 bilhão de downloads. Então este daqui é o aplicativo do Google Planilhas. Você vai baixar esse aplicativo, você pode agora iniciar o aplicativo. Quando você abrir o Google Planilhas, pode ser que ele já abra com a sua conta. Que conta? Conta do Google. Mas se você não tiver conta, em algum lugar aqui da tela vai aparecer para você fazer o cadastro. Aí você coloca o seu e-mail, uma senha e assim vai, é bem facinho. É igual você usa o YouTube. Então são ferramentas do próprio Google. Vamos clicar nesse botãozão de mais lá no rodapé? Porque assim a gente consegue criar uma nova planilha. A nova planilha que vai abrir para a gente, já é muito importante você colocar um título para ela. Lá em cima no cabeçalho está escrito só planilha, mas aí eu vou clicar e vou renomear para controle financeiro e vou dar um OK. É isso aí. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Nesse meu controle financeiro, eu gostaria de poder ter três simples informações. A primeira, vou clicar lá na primeira célula A1, tá vendo? Célula A1. E aqui embaixo no rodapé eu vou digitar o que eu quero, que no caso é a data. Agora eu vou na próxima coluna e vou digitar valor. E na próxima coluna eu coloco descrição. Pronto, basicamente são essas as informações que a gente vai utilizar. Data, valor, descrição, pessoal, se você clicar numa célula, você clica e arrasta. Você consegue selecionar, clica e arrasta. É um pouco trabalhosinho mesmo usar o celular para fazer planilha, tá? Então tenha paciência. Vamos clicar aqui, selecionar o cabeçalho, ó, e o que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor. Então lá no rodapé eu clico na caixinha de cor, aí eu vou clicar aqui no verdinho e vou pegar uma cor mais escura talvez, ou pode ser azul na verdade, pessoal, tá bom? Vou usar o azul. Agora que a gente confirmou essa cor, vou clicar numa célula de novo, e agora eu vou clicar lá na letra A, aqui embaixo, no rodapé ainda. Por quê? Porque aí eu mudo a cor do texto. Vou pegar agora aqui a primeira cor preto, só que eu desço lá pro final e pego a cor branca. Clico na célula de novo aqui em cima. Agora eu vou clicar lá naquela letra B. O que o B significa? O B é bold em inglês, que aí deixa o texto um pouquinho mais grossinho, tá bom? Agora que fizemos todos esses ajustes, eu vou clicar na coluna A e nessa bolinha aqui no meio, pessoal, tá vendo? Aqui no meio da tela que aparece, eu vou arrastar para selecionar mais colunas, ó. Se você não conseguir, não tem problema, faz uma coluna por vez que funciona. Feito isso, selecionou tudo, lá em cima, no cabeçalho onde tem uma letra A, você vai clicar, porque aqui a gente consegue, ó, fazer um alinhamento e alinhar e organizar ao meio. Também dá para colocar aqui uma quebra de texto automática, que eu acho que fica bem legal. E se você quiser, dá para aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Eu vou deixar um pouquinho maior, talvez 11, eu acho que tá bom. Veja que vamos clicar numa célula agora, aqui para fora, só para a gente tirar dessa seleção. Data tá bom o tamanho, valor também, mas a coluna C tá um pouquinho pequena. Queria aumentar o tamanho dessa coluna, como é que eu faço? Você vai clicar em toda a coluna C para selecionar. E tá vendo que vai aparecer uma pequena bolinha na cor cinza? Você vai clicar e arrastar um pouco para a direita, ó, porque assim você consegue aumentar o tamanho dessa coluna. Agora vamos voltar aqui, pessoal, já fazer alguns lançamentos. Eu vou clicar na data e digamos agora ó, que lá no rodapé eu vou clicar e aqui eu gostaria de poder fazer um cadastro da data do dia 1/1/2026. Enter. Eu tive aqui um recebimento de R$ 2.000. Coloco aqui o valor. Não precisa colocar vírgula, mas enfim, se você precisar, exemplo, R$ 2.000,15. Você usa vírgula. Mas por que não ponto? Porque ponto, pessoal, a gente, como está no Brasil,
o padrão é usar vírgula para separar os centavos. Vou clicar aqui no azulzinho, no OK, para confirmar. E a descrição eu vou escrever o que faz sentido. Como no caso, tá vendo que a descrição, no meu caso, ele já apareceu tudo em número, mas eu quero escrever alguma coisa e não colocar número. Então eu clico lá em cima no ABC, tá vendo? Dá para eu mudar. Vou escrever aqui, ó, salário de janeiro 2026. Vou dar um OK. Pronto. Agora veja então que eu já preenchi a minha data, preenchi aqui também o valor e também fiz a descrição. Agora eu vou fazer aqui um lançamento, pessoal, de saída da conta. Então, logo abaixo da data eu vou clicar e vou inserir uma nova data, digamos, dia 2/1/2026. 3/1/2026. Enter. Eu tive uma saída. Muito importante, tá? Quando é saída de dinheiro, coloca o tracinho no começo, para o Google Planilhas entender que é um sinal negativo, que é menos. Então a gente teve uma saída de dinheiro. E essa saída foi de R$ 555. E referente o quê? Vamos colocar aqui uma descrição que foi referente a uma conta que eu paguei. Então deixa eu trocar aqui o teclado, ó, e vou colocar conta de água. Então, pessoal, assim a gente consegue ir registrando coisas e tudo mais. Eu vou fazer só mais um registro de saída, só pra gente ver que tá tudo certinho. No dia 4/1/2026, Enter, eu tive mais uma saída de dinheiro. Agora foi de R$ 100,45. Opa, ó, já tava esquecendo de colocar o menos ali na frente. Mas digamos que de fato eu esqueci. Então deixa eu continuar. Como é que a gente corrige depois, né? É importante ver também. Agora eu fiz o quê? O pagamento de um boleto. Esses R$ 100 é saída de dinheiro. E esqueci de colocar o menos. Como é que eu faço? Eu clico na célula que eu quero editar e lá no rodapé vai aparecer para mim a caixinha para eu poder escrever o que eu quiser. Aí eu arrasto a seleção ó, lá para o começo e coloco o tracinho de menos. Depois que você fez essas edições, pessoal, registrou tudo que você gastou, tudo que você recebeu, lá em cima no cabeçalho você pode clicar na bolinha azul para confirmar. E não se preocupa, tá? Porque desde que você tenha internet, já vai salvando tudo que você faz de modo automático. Então não precisa se preocupar. Nossa, será que salvou? Será que não salvou? Já posso fechar o aplicativo? Sim, já pode. Até porque, como você está vendo lá no cabeçalho, ele está mostrando para mim que alterações foram salvas. Então é isso. Vamos fazer uma aba de resumo. Lá no rodapé, então, onde está escrito planilha 1, eu vou clicar. E vamos lá, pessoal, colocar aqui, ó, renomear. E ao invés de planilha 1, eu vou escrever registros. Por quê? Porque é onde a gente vai, clica no OK, registrar tudo que está entrando e saindo da nossa conta. Agora, lá no rodapé ainda, tem um botãozinho de mais. Clica no botãozinho de mais. Agora nessa página 2, você vai clicar nela e vai renomear. Vamos colocar o nome dela como resumo. E aí você dá um OK. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Lá na primeira célula, a gente pode ter informações como data inicial. Dá um OK. E numa próxima célula, a gente pode ter data final. Por que eu estou fazendo essas duas informações, data inicial e final? Porque assim a gente vai conseguir saber tudo que entrou e tudo que saiu, do início até o fim da data que a gente especificar. E aí, já na próxima coluna aqui do lado, exemplo, coluna C, vamos colocar e escrever saldo. Dá um OK. Vamos especificar aqui uma data, dia 1/1/2026 até o dia 31/1/2026. Enter. Como que eu sei esse saldo desse período? Eu vou fazer uma fórmula aqui, pessoal. Ih, professor, nossa, mas uma fórmula, como é que a gente faz uma fórmula utilizando o celular e utilizando o Google Planilhas? Vamos agora clicar lá em cima no botãozinho de OK, só para confirmar o que a gente fez. E vamos lá de novo, ó, selecionar essas células aqui que a gente fez, ó, só para dar uma organizada melhor nelas. Ó. Vou selecionar aqui tudo até o final. Vou dar aqui um alinhamento ó, ao meio. Tá vendo lá no rodapé que eu seleciono? Também posso clicar na letra B para deixar um pouquinho mais fácil de visualizar. E agora, o cabeçalho, eu vou selecionar ele por completo. Ó. Clica lá em cima e arrasta para selecionar todo o cabeçalho. E na caixinha de cor da letra, eu vou colocar uma letra numa cor branca, que pode ser que a gente não consiga visualizar, né? Porque vai ficar branco, mas não tem problema. Vamos clicar aqui fora agora. E agora na caixinha de cor, na lata, lá no final, no rodapé, eu vou colocar uma cor mais escura. Pode ser um azul escuro mesmo, ó. Esse saldo, pessoal, é um pouco difícil de fazer, tá? Então o que eu vou fazer para facilitar o processo? Vou dar um OK lá em cima, vou voltar no registro. Agora aqui na direita, vamos pegar uma coluna que a gente ainda não usou. Exemplo, coluna E. O que a gente vai fazer nessa coluna E? Vamos construir aqui a fórmula e depois a gente pega essa fórmula que a gente fez e coloca lá na outra aba que criamos do resumo. Então dentro dessa célula, lá no rodapé agora, digite um texto ou uma fórmula, eu vou clicar e aqui a gente vai colocar, pessoal, o sinal de igual, tá bom? Muito importante, usa o sinal de igual para o Google Planilhas entender que a gente vai fazer uma fórmula. E então você vai digitar soma Cs. Essa fórmula, tá vendo que lá em cima vai aparecer nas fórmulas que a gente está usando?
é muito importante que o seu também apareça, para você ter certeza que você está fazendo a fórmula correta. Professor, o meu não está aparecendo. Por quê? Porque pode ser que você esteja usando o celular numa língua que não é a língua portuguesa. Inglês, por exemplo. Você está utilizando no inglês? Vai ser o SUMIFs. Você vai clicar aqui em cima, soma Cs. Pronto, clicou. E o que a gente vai fazer, pessoal? Eu quero somar. Cuidado, onde você vai clicar. Não precisa fazer esse arrasto junto comigo, tá bom? Pode, calma um pouquinho aí. A gente vai somar a coluna B, que é onde tem um valor. Então, vou colocar letra B. E vou colocar esses dois pontinhos, ó, que aparece aqui para mim. E vou colocar a letra B de novo. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, um ponto e vírgula. Se eu colocar a vírgula normal, que o Google tá me dando aqui, ó. Tá vendo que ele para de funcionar, aquela cor? Então a gente sabe que deu erro. Vírgula não funciona. Então, ao invés de usar vírgula, eu vou usar o ponto e vírgula. Ah, professor, o meu não parou de funcionar. O meu tá funcionando com vírgula. Então, talvez seja por causa do idioma do seu celular. Então, mantém o vírgula. Se não funcionou com vírgula, usa o ponto e vírgula, igual eu tô fazendo. E o intervalo de critério 1, o que é isso? Eu vou selecionar agora, pessoal, e colocar ó, A, dois pontos, A. Ou seja, são as datas que a gente tem. Eu quero que as datas que temos respeitem o intervalo que a gente vai especificar lá no resumo, do início até o fim. Então aqui para isso, ó, eu vou aqui no meu teclado pegar um símbolo que é esse daqui, ó, como se fosse uma setinha para a direita, que é o símbolo de maior. E também vou usar o igual, maior igual. E aqui, pessoal, eu vou colocar uma letra X por enquanto, mas depois a gente troca por outra coisa, tá? Agora, ponto e vírgula de novo, e vou selecionar novamente, ó, A, dois pontos. A. E então agora a gente vai fazer algo parecido, mas a setinha para a esquerda. Menor, igual. E novamente eu vou colocar agora o X aqui, tá bom? Finalizou. Vamos dar aqui um OK. Pronto. Deu erro. Mas é isso mesmo, tá certo por enquanto. Vamos clicar nessa célula, porque ele vai abrir as opções pra gente. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar aqui no recortar e vou dar aqui um OK lá em cima no cabeçalho. Vou voltar lá embaixo nas abas e vou clicar no resumo. Agora lá no saldo eu clico mais uma vez, e vou clicar em colar. Porque tá vendo que a gente conseguiu pegar a fórmula que a gente fez anteriormente e colocar aqui? Tá certinho, é isso mesmo. Só que agora lá embaixo, no rodapé, a gente vai editar essa fórmula. E o que eu vou fazer? Aonde tem o primeiro x, primeiro, tá bom? Primeiro x, não é o último, é o primeiro. Você vai deletar o x e vai colocar A2. Por quê? Porque A2 é referente à data inicial. Olha lá em cima que selecionou certinho a data inicial. Agora a gente arrasta essa formulinha aqui, ó, mais pro final. E o segundo x, você troca ele por B2. Sabe esse símbolo que a gente usou? Maior igual? Setinha para a direita, igual? Pois é. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Antes desse sinalzinho de maior, eu vou colocar um ponto e vírgula. Ah, mas eu estou usando vírgula no meu. Tudo bem, aí você usa vírgula, tá? E lá na direita, pessoal, mais um pouquinho lá pro final, a gente também faz a mesma coisa, ó. Antes do símbolozinho de menor, a gente vai colocar o ponto e vírgula. Ou a vírgula, no seu caso. E mais um ajustezinho, tá bom? Agora nesse símbolo aqui, ó, de maior igual, a gente vai colocar ele entre aspas, ou seja, coloca uma aspas no começo e coloca uma aspasinhas aqui no final. E agora mais um símbolozinho. Vamos usar esse símbolo aqui, ó, o E comercial. E lá no final a gente faz a mesma coisa, ó. Antes do menor, da setinha para a esquerda, coloca aspas. E depois do igual, coloca uma aspas também. E aí não esqueça de colocar um E comercial, que é esse símbolozinho que você está vendo. Clica no OK e OK de novo. Pronto, pessoal. Finalmente agora a formulinha está certa e a gente conseguiu fazer juntos, passo a passo, uma planilha funcional para controle financeiro usando o celular de forma 100% gratuita. Mas será que está certo esse saldo? Grava bem o número que está aparecendo ali, ó, 1.344. Se eu for no registro, e agora, pessoal, eu digitar uma nova informação, exemplo, dia 4/2, que é fevereiro de 2026. Eu tive aí um recebimento de um valor de R$ 1.500, que foi referente ao salário do mês de fevereiro. Ok, pronto. Vamos clicar lá em cima no OK, e quando eu voltar agora aqui no resumo, opa, não atualizou o saldo, tá o mesmo. Mas por que não atualizou? Porque a gente tem que usar data de início e data de fim. Então vamos clicar na data final, que está puxando só até janeiro, você concorda? Mas não quero ver até janeiro, quero ver até o dia, sei lá, 15/2, pode ser. Vou dar aqui um Enter. E opa, olha só, você viu? Atualizou automaticamente ali o saldo. Então é assim que a gente faz, do zero, juntos, passo a passo,
uma planilha de controle financeiro aqui no celular. E espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.